Bom dia, meus amores, bom dia. Tia hoje veio trazer 2 conteúdos para a gente estudar, tá certo? A revisão de ciências, a gente já estudou sobre isso aí, que é a alimentação. E também, hoje, a gente vai estudar sobre a letrinha H, certo? Sobre a familhinha da letrinha H. Os alimentos é toda a substância utilizada pelos seres vivos para obter-se energia. E eles podem ser de origem animal, vegetal e mineral. Então, isso a gente já estudou quando a gente estava na escola, vocês lembram? Então, todos os alimentos que a gente come, eles são, a utilidade dos alimentos que a gente ingere é para produzir energia para o nosso corpo, né? Para dar energia ao nosso corpo, para a gente se manter de pé, para a gente ter força, para a gente viver o dia, os afazeres, as obrigações do dia a dia. Esses alimentos também, eles fornecem para a gente vitaminas, minerais, nutrientes para o nosso corpo se manter lindo e saudável, certo? Então, esses alimentos que a gente come, eles podem ser de origem animal, como tem aí no exemplo, o peixe, a carne de boi, o frango, a carne de porco, os embutidos, no caso de salsicha, linguiças, tudo isso é um tipo de carne embutida. Também tem o queijo, os vários tipos de queijo, tem o presunto, tem o ovo. Então, esses daí são alimentos de origem animal. O queijo, vocês sabem, né? E assim como a margarina também, como o requeijão, são alimentos que são feitos a partir do queijo, do leite. E esse leite que vem de um animal, que é a vaca, né? Também do pode ser o leite de cabra também, que tem alguns leites, alguns queijos que são feitos de leite de cabra, né? Mas o mais comum é o feito do leite de vaca. E aí também a gente encontra os legumes, as verduras e as frutas, que são de origem vegetal. O pão, que está aí no meio também, é um alimento considerado de origem vegetal. Por quê? Porque a maior parte, a maior parcela de ingredientes dele é de origem vegetal, porque o trigo é um vegetal. E de origem mineral, a gente tem aí o sal e a água. O sal, é utilizado para dar sabor aos alimentos, e a água para saciar a sede, para hidratar o nosso corpo. Entre os alimentos que consumimos, muitos não são bons à nossa alimentação. São os alimentos, meus amores, alimentos saudáveis e os alimentos que não são saudáveis, certo? Temos aí uma imagem que mostra os alimentos que são saudáveis. O pão, bolachas, verduras, legumes, frutas, carne, peixe, ovos, leite, iogurte, são alimentos que são considerados saudáveis, sim. Podem ver que esse pão aí é um pão chamado de pão integral, porque a farinha que é feita esse pão integral, ela não passa por tantos processos de industrialização e por isso esse pão integral aí, é mais escurinho, entendeu? Porque a farinha de trigo dela não é tão clarinha, ela não passa por um processamento, né? Não obtém tanta química para poder ficar aquela farinha branquinha. Então, esse pão aí, ele é mais saudável. O nosso corpo absorve as vitaminas e os nutrientes dele de forma mais lenta. Já aquele pão feito da massa branca, ele só incha, engorda, ajuda a gente a engordar mais rápido. Porque o nosso corpo absorve ele muito mais rápido, entendeu? Então a gente sempre vai comer mais. E esse daí sacia a fome mais rápido. Então a gente tem aí uma imagem com a grande quantidade de alimentos
que são ricos em nutrientes, em vitaminas, em minerais, em proteínas, em fibras, que são importantíssimas para o nosso crescimento, para a nossa saúde, certo? Então, são alimentos saudáveis. Mesmo que a gente não coma todos os tipos de verdura, mas a gente tem que comer pelo menos algum. A gente tem que comer pelo menos os legumes cozidos, mesmo que seja no feijão, numa sopa, mas que a gente coma. Tem também os grãos, né? Como o feijão, o arroz. São grãos que também são muito saudáveis. E os que não são saudáveis, vocês já sabem, é aquelas delícias que a gente ama, mas que a gente sabe que eles não estão fazendo bem ao nosso corpo. São as frituras, os salgadinhos, os doces, os chocolates, né? Refrigerante. Isso são coisas muito gostosas, mas não são saudáveis para o nosso corpo. Se a gente só se alimentar disso daí, o nosso corpo ele vai ficando cada dia mais doente, vai precisando de vitaminas, de proteínas, de tudo que eu falei, porque nesses alimentos aí que não são saudáveis, não existe nada disso, certo? E se existir em algum, a parcela é muito pequena. Então, o nosso corpo vai ficar precisando disso e não vai ter. Vai precisar dos nutrientes que a gente obtém nos alimentos e ele não vai ter. E por isso, nosso corpo adoece mais rápido. A gente fica com a diabetes, a gente pode ter um colesterol alto, uma pressão alta, né? Eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar nessas doenças, né? Alguém em casa ou alguém da família de vocês tem algum tipo dessas doenças? Uma pressão alta, uma diabetes, colesterol alto, né? Porque existe uma dificuldade do corpo, né? Um excesso de comidas que não foram saudáveis, que essa pessoa se alimentou e acabou criando esse tipo de problema no seu corpo. E aí eles passam a ter que fazer uma dieta. Eles não podem comer todos os tipos de alimento, mesmo que alguns sejam alimentos saudáveis, mas o corpo dessa pessoa já não aguenta mais comer esse tipo de alimento. Por exemplo, uma pessoa que tem diabetes, ela não pode comer um alimento que tenha muita massa e que tenha muito açúcar. A manga é uma fruta e é um alimento saudável, mas ela tem muito açúcar. Então, uma pessoa que tem diabetes não pode comer muita manga, entendeu? Então, o corpo precisa dessas vitaminas, mas se a gente só se alimentar de comidas que não são saudáveis, a gente vai deixar o nosso corpo doente, doente ao ponto da gente não poder comer algumas comidas que, mesmo sendo saudáveis, acaba sendo prejudicial ao nosso corpo. E aí, nós entramos no padrão silábico da letrinha H. Nós já estudamos a família do B, que é o Pá, Bé, Bi, Bó, Bu, a família do C, que é o Cá, Có, Cu, o Sé e o Si, a família do D, Dá, Dé, Di, Dó, Du, a família do F, Fá, Fé, Fi, Fó, Fu, a família do G, Gá, Gó, Gu e o Zé e o Zi. E hoje a gente vai ver a família da letrinha H. H de hipopótamo, certo? O H, ele é uma sílaba muda. Por que ela é chamada de sílaba muda? Porque quando a gente vai ler ela numa palavra, em algumas palavras, principalmente em início de palavras, como na palavra hipopótamo, a gente não lê a H, a gente vai ler só a vogal. Então, ele vai ficar como uma sílaba que não é pronunciada, e por não ser pronunciada, é chamada de sílaba muda. Então, a gente vai ler a família da letra H da seguinte forma: A, E, I, O, U, como se lê as vogais normalmente. O H, ele não é pronunciado.
Então, ele é chamado de sílaba muda. Aí temos alguns exemplos de palavras que são escritas com a letrinha H, como harpa, helicóptero, hipopótamo, hospital e Hulk, certo? Então, são palavras, no caso de Hulk, a gente lê o H como se a gente estivesse lendo com R, certo? Como se estivesse lendo R-U, Ru, Hulk. Porque Hulk é uma palavra de origem estrangeira. E por ser uma palavra de origem estrangeira, o H ele acaba tendo um som diferente, o som de R. E agora nós temos aí um texto, certo? A harpa. Hoje, Helena me deu uma harpa que tinha uma haste diferente. O homem que a vendeu lhe disse: ela sabe encantar gente. Na escola de música entrei, comecei a tocar com harmonia e foi aí que me encontrei e descobri o talento que tinha. Adriana Felizbino. Tá vendo um texto com a palavra harpa inicia-se com a letra H, certo? E a gente percebe que a letra H ela tem o seu som mudo. Então a gente precisa conhecer as palavras que são escritas com a letra H, certo? Como harpa, harmonia, Helena, hoje, haste, homem, né? Para a gente poder saber onde colocar, como usar a letrinha H.